Poluição do solo. Poluição da superfície é feito pelo lixo industrial e doméstico, sólido. A poluição do subsolo é devido à penetração da água da chuva ácida e poluída pelo contato com esgoto urbano e agrotóxico. O lixo urbano pode ser reciclado e reaproveitado. Aconselho a você procurar nesse canal do YouTube as aulas sobre esses assuntos. Demos uma aula completa sobre o tratamento de resíduos sólidos, que é chamado aqui de lixo urbano. Ele pode ser totalmente reciclado e reaproveitado. Muito bem. A poluição sólida no solo. Borracha e couro, 3%. Tecidos, 2%. À direita, madeira, 5% da poluição do solo. 5% de resto de madeira. Plástico, 5%. Quero lembrar que são dados da virada do século XX para o século XXI. 5% de plástico. Pode ter certeza que será muito maior hoje. Metais de ferro e vidro, 13%. Restos de alimentos, 21%. Este é o lixo urbano, que tem que ter coleta seletiva, como se apregoa. Mas, no ano 2016, esse lixo urbano está lá, nas vielas das comunidades, que antigamente eram chamadas de favelas, correndo a céu aberto. Esta foto é demais. Homem disputando com os animais a sua sobrevivência. Pasmem, isto é real. Isto é real no século XXI. Isto quando não tem crianças procurando brinquedos ou trabalhando para o alimento da família. Bem, vamos sair da desgraça e vamos falar sobre água potável. Água potável com dados que não deixam de ser permanentes. Água potável, lendo à direita primeiro, 97,25% da água está nos oceanos, que cobrem 75% da superfície da Terra. Repetindo, o globo terrestre, 75% do globo é coberto de água. E desses 75% coberto de água, 97% está nos oceanos. Então, resta pouca água nos continentes. A água no globo terrestre está quase totalmente nos oceanos. Apenas 0,7% desta água é chamada de doce. E quando tratada, é potável. Então, apenas 0,7% é água doce, é água potável, que corre nos rios, que está nos lagos e lagoas e que está no subsolo. 20% está no Brasil. Olha que incrível, 20% dos 0,7% está no Brasil. Até quando a Amazônia será nossa? A escassez da água doce será estupim de guerras. Olhando a foto à esquerda, 97,25% da água está nos oceanos, que cobrem 75% da superfície da Terra. Apenas o restante, 0,7%
0,75 não está nos oceanos. E nesse 0,75, onde estão? Na atmosfera, apenas 0,01%. Nos rios e lagos, 0,011%. No solo, 0,005%. No subsolo, nas águas do subterrâneo, é que está a maior quantidade, 0,68%. Da água potável que está em terra firme, ela está praticamente toda no subsolo. Nas calotas polares e geleiras está a maioria, é verdade, 2,05%. Para totalizar os 0,7%. O oxigênio é essencial para a vida. Muito bem, temos então aí um gráfico onde lemos a temperatura na abscissa e na ordenada nós temos a solubilidade. Então vejamos, o ar, que é a curva em azul, o ar apresenta 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Aonde está o oxigênio, portanto, essencial à vida? Na atmosfera. O nitrogênio do ar e o oxigênio do ar. O oxigênio, vamos analisar a curva em verde abaixo. O oxigênio do ar, a 0 graus, apresenta uma solubilidade de 1,5. Uma solubilidade de 1,5 miligramas do gás em 1000 gramas da água. Então, o oxigênio a 0 graus é razoavelmente solúvel na água. Por isso que os peixes sobrevivem com maior facilidade lá bem abaixo da superfície da água, porque lá a temperatura é menor. Quanto mais próximo de zero, mais oxigênio tem dissolvido e que serve na respiração dos grandes peixes. Aumentando a temperatura, chegando na temperatura de 100 graus, a solubilidade do oxigênio diminui quase que totalmente. Em alta temperatura, o oxigênio não solubiliza na água. Na água quente, não existe oxigênio. Na temperatura ambiente, considerando 25 graus, nós temos uma solubilidade em torno de 0,67%. Então, a solubilidade boa de oxigênio é em baixas temperaturas. Lendo o texto à direita, o gás oxigênio se dissolve pouco na água à pressão normal. No fundo do mar, sobre alta pressão e baixas temperaturas, o oxigênio é mais abundante. Nas corredeiras, com maior ventilação, maior aeração, com mais ar. Nas corredeiras, com maior ventilação e nas nascentes sem poluição, há bastante oxigênio. É lá os peixes se procriam mais. Então, a piracema, a busca do oxigênio, a busca de um local bom para seus filhos, leva os peixes subirem a contramão das águas do rio, procurando a região de corredeiras, porque lá terá o oxigênio que dará vida às suas crias, aos seus peixinhos. O calor, a poluição, diminui o oxigênio dissolvido na água. O calor e a poluição. Os poluentes são nutrientes para as algas, que se proliferam, vão para o fundo e seu apodrecimento consome oxigênio, que acarreta
a morte da lagoa. Eis o que se vê ainda hoje, no ano de 2016, em locais como Lagoa Rodrigo de Freitas e alguns outros canais que estão por aí. Você conhece esses locais na sua cidade. O curso da água que vai para o lago tem o oxigênio inerte reciclado, o dióxido de carbono que se dissolve na água produzindo ácido carbônico e o oxigênio. O que acontece? As algas vão se aproveitar do pouco oxigênio? Não. As algas vão se alimentar dos nutrientes presentes nesse lixo urbano. Esse lixo urbano são as algas, que consomem o oxigênio, fazendo com que os peixes morram afogados. Isto é, não conseguem oxigênio e morrem. Os nutrientes alimentam quem não deve. Muito bem, a concentração de fosfatos maior do que o normal, fosfatos dos poluentes, faz com que os peixes morram na superfície. O vento leva as algas e os peixes mortos para as margens. E o peso dos peixes também, da matéria orgânica que precipita, vão apodrecer a água. Entre os esforços para recuperar a água de lagoas está na agitação da água, porque a agitação da água provoca maior aeração ou oxigenação, devolvendo possibilidades de vida. Então, isto que vemos em São Paulo, no cartão postal da sua cidade, não é desperdício de água, não é para embelezar, é para revitalizar a água daquela lagoa maravilhosa. Segundo ponto, osmose. Osmose é a passagem do solvente através da membrana para o lado mais concentrado. Então, o objetivo da osmose é diminuir a concentração, é passar a água para diminuir a concentração do outro lado que está mais concentrado. Osmose é a passagem do solvente através da membrana para o lado mais concentrado, a água salgada. Temos então na figura à esquerda embaixo a membrana semipermeável. O caminho normal é a água pura passar para a direita, aonde é azul. O papel da osmose é fazer passar o solvente para diminuir a concentração da solução mais concentrada. Então, a água, numa osmose normal, é passar a água da esquerda para a direita. Mas, se efetuarmos uma pressão na parte azul, como indicada pela seta, se fizermos uma pressão exageradamente alta de 30 atmosferas de pressão, lembrando que cada atmosfera de pressão equivale à atmosfera que nós temos sobre nossas cabeças e que equivale a 760 milímetros de mercúrio. Se fizermos 30 vezes mais do que esta pressão, sobre a parte que está em azul, nós vamos fazer a reversão do processo. Ao invés da água passar para o lado que está concentrado, vai fazer com que a osmose seja revertida para a esquerda. Então, bem à direita da figura, abaixo à esquerda, temos à direita a entrada da água do mar. Entrando água do mar pela direita, com aquela pressão, a água H2O
passa para a esquerda, na forma de água pura, retendo, portanto, o sal na parte azul. Lendo o terceiro parágrafo do texto, sob 30 unidades de pressão, a inversão da osmose, passando o solvente água para o lado esquerdo, o menos concentrado, obtendo água sem sal. É assim que se obtém água nas Arábias, através de inversão de osmose.